Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Você sabe quem é o Espírito Santo? É o que iremos ver no resumo da lição 9, que tem como título: Quem é o Espírito Santo? Desde já, curta, comente, compartilhe e utilize o nosso material na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. É importante conhecermos a deidade, pessoa e obra do Espírito Santo. E é o que vamos fazer nesta lição para combatermos as heresias que negam a divindade, pessoa e obra do Santo Espírito de Deus. O textuário diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, na Nova Almeida atualizada. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, e o capítulo 16, versículos 7 ao 14, que iremos mencionar no nosso comentário. A palavra-chave é Espírito Santo. Temos três objetivos específicos nessa lição. Primeiro, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Segundo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E o terceiro, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. É importante conhecermos a identidade do Espírito Santo para refutarmos as heresias na atualidade que negam a sua identidade, sua deidade e pessoa. O Espírito Santo, queridos, era conhecido da igreja através dos ensinos apostólicos e sua presença na atuação poderosa dele na vida da igreja era muito conhecido. E a igreja apostólica o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Nesta lição iremos ver a pessoa e obra do Espírito Santo, bem como a sua divindade. O Espírito Santo é Deus. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, o Consolador. O número 1, o outro Consolador. Está em João capítulo 14, versículo 16, que está na leitura bíblica em classe. O termo outro Consolador, onde João fala no capítulo 14, versículo 16, registrando as palavras de Jesus, onde ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O termo outro vem do grego allos, que significa da mesma natureza, do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma qualidade. Aqui nós colocamos da mesma natureza para diferenciar do termo grego héteros, que significa outra ou diferente. Conforme a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, onde eles confundem a pessoa do Espírito Santo em uma interpretação equivocada, dizendo ser ele uma força ativa de Deus. Nós vamos estudar aqui mais para frente no nosso terceiro ponto da lição. Conforme João descreve no capítulo 14, versículo 16, o termo allos tem o sentido de outro, do mesmo tipo. Isso significa que Jesus quis mostrar que o Consolador que iria vir ficar na igreja em seu lugar era outro com ele, do mesmo tipo. Em João 14, 26, que está na leitura bíblica também, Jesus disse: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos fará, ou melhor, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, ele fala do Consolador e ele esclarece o Espírito Santo. Ele é outro com ele, com Jesus, do mesmo tipo, da mesma natureza. O número 2, o Paracleto. O termo Paracleto, em João capítulo 16, versículo 7, onde Jesus instruindo os seus discípulos, dizendo: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. O termo o Consolador vem do grego paracleto, que tem o significado para ao lado
e kletos, do grego kaleo, que tem o sentido de chamar, convocar. O termo quer dizer, entre outros significados, chamar ao lado ou convocar, e traz um sentido aplicado ao Espírito Santo de defensor, advogado e ajudador. No contexto de João, colocar ao lado traz um sentido de ajudador. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que aquele que ele iria enviar os ajudaria neste mundo. O Espírito Santo estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Como ele fala em Mateus, na última instrução para os seus discípulos, antes de subir assunto aos céus, eu estarei convosco. Quem estaria? Jesus, na pessoa do Espírito Santo. O Consolador, queridos, ele tem uma função na igreja. Em João capítulo 15, versículo 26, Jesus ele fala para os seus discípulos, na continuidade nesse contexto das últimas instruções, ele diz, quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. É o Espírito Santo que testifica de Jesus, mostrando que ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa. E ele instrui a igreja, esclarecendo quem é Jesus e impulsionando a igreja a pregar o Evangelho. Ele testificará de Jesus. O Consolador ou o Paracleto faz esta função, ou tem esta função na vida da igreja. Ele é o ajudador, ele é o defensor. E João também aplica este termo em 1 de João capítulo 2, versículo 1, como advogado, não apenas ao Espírito Santo, mas também ao próprio Jesus. No número 3, o seu uso no Novo Testamento, dentre outros, como nós falamos aqui, é aplicado ao Senhor Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo ensina a igreja dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Note o termo advogado, que no original grego é o mesmo termo aplicado ao Espírito Santo, paracleto. No Espírito Santo, o termo é usado nas instruções de Jesus, dizendo que iria enviar outro Consolador, conforme explicamos aqui anteriormente. E aplicado ao Senhor Jesus, mostra que ele é o nosso defensor, o nosso advogado diante de nossas falhas, de nossos pecados. Se pecamos, nós temos um advogado, e este advogado está conosco todos os dias, conforme Jesus instruiu seus discípulos, na pessoa do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. O segundo ponto, sua deidade, atributos e obras. O número 1, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é bem clara nas Escrituras. Ele é Deus. O Espírito Santo é revelado de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada no Antigo e Novo Testamento. Por exemplo, em Juízes capítulo 15, versículo 14, quando fala da presença do Espírito na vida de Sansão, ele diz, o Espírito do Senhor possantemente se apoderou dele, de Sansão. No mesmo livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, agora aparece o termo Senhor, quando Sansão peca contra o Senhor, e diz o texto, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Note aqui que no mesmo contexto, capítulo 15, versículo 14, aparece a expressão Espírito do Senhor. E no capítulo 16, versículo 20, diz que o Senhor se tinha retirado dele. O termo Senhor aqui, nesse texto, queridos, vem do nome de Deus no Antigo Testamento, tetragrama, YHWH para o nosso idioma traduzido. Nas Bíblias da versão corrigida, na língua portuguesa, esse termo, essa palavra Senhor, vem em letras maiúsculas para indicar o nome de Deus no Antigo Testamento.
Vocês podem conferir no capítulo 15, versículo 14 e capítulo 16, versículo 20, que a palavra Senhor ali está em letras maiúsculas. Nós já falamos a respeito disso em lições passadas. Nós iremos deixar aqui as indicações das lições que já comentamos a esse respeito. Assim, o Espírito Santo é Deus. Basta compararmos, por exemplo, outros textos. Em Êxodo capítulo 17, versículo 7, onde fala que Deus fez brotar água da rocha, o povo contendeu, murmurou contra o Senhor e contra Moisés. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, onde o escritor aos Hebreus fala desta tentação no deserto, dizendo, portanto, como disse o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me provocaram e tentaram e viram por 40 anos as minhas obras. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, como disse o Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículo 19 e 20, o Espírito Santo fala para Pedro ir com os 3 varões à casa de Cornélio. E diz o texto, desce, ou melhor, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Veja, o pronome eu traduzido na linguagem das nossas Bíblias no português é um pronome da primeira pessoa do caso reto, um pronome pessoal, que se refere o sujeito ou a pessoa que fala no discurso. E aqui foi bem claro, disse o Espírito Santo no versículo 19 e no versículo 20, eu os enviei, mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa e tem vontade, revela para Pedro ir à casa de Cornélio. O número 2, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é expressa na Bíblia através dos atributos divinos que são exclusivos de Deus, como, por exemplo, a onipotência, em Romanos capítulo 15, versículo 19, onde Paulo disse que pregou na virtude do Espírito Santo o Evangelho de Cristo. Veja, virtude do Espírito, pelo poder do Espírito. O Espírito Santo tem todo o poder e ele manifesta o seu poder através dos dons espirituais na vida da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 7 ao 11. Outro atributo exclusivo de Deus, manifestado através da pessoa do Espírito Santo. No Salmo 139, versículos 7 ao 10, ali está presente um atributo de onipresença divina, onde diz, para onde mirei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se no Seol fizer a minha cama, tu aí estás também. Até aqui, 7 e 8. Veja, para onde mirei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? O salmista mostra a onipresença do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 23, como o Espírito Santo conhece todas as coisas, é onisciente, ele conhece o futuro. E aqui ele revela para Paulo o que aguardava ele em Jerusalém, prisões e tribulações. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, existe também um atributo da eternidade, que somente Deus é eterno na pessoa do Espírito Santo. O texto fala um título que mostra este atributo no Espírito, chama ele de Espírito Eterno. O número 3, suas obras. São inúmeras as obras do Espírito Santo ao longo de toda a Bíblia. Nós separamos algumas aqui de acordo com a nossa lição. Por exemplo, ele gerou Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo do Senhor fala para Maria dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Note as duas expressões no mesmo versículo. Descerá o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. O Espírito da vida eterna. Em Gálatas capítulo 8, ou melhor, capítulo 6, versículos 7 e 8, nos diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
Veja, no Espírito de Deus há vida eterna. Ele é um Espírito de vida eterna e dá vida eterna àqueles que acreditam, que abandonam as obras da carne para viver na direção do Espírito, pelo fruto do Espírito, produzindo frutos de arrependimento. Outras obras realizadas pelo Espírito Santo. Por exemplo, ele é o Senhor da igreja, conforme Atos capítulo 20, versículo 28. Ele é santificador. Romanos capítulo 15, versículo 16. Ele é também, ou melhor, ele habita no crente. João capítulo 14, versículo 17. Esse texto está na leitura bíblica em classe. Veja, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habitaria na igreja e estaria com a igreja. Conforme Jesus fala, habita convosco e estará em vós. E quando Jesus ressuscitou, que subiu assunto aos céus, o Espírito Santo ele deixou aqui, na vida da igreja. O Espírito é quem realiza a obra do novo nascimento na vida daquele que se arrepende. João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse para Nicodemos, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É ele quem realiza o novo nascimento na vida daquele que acredita na mensagem, que abre o seu coração, conforme João 16 e 8. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também é o Espírito Santo quem dá os dons espirituais na vida da igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 7 ao 11. Assim, a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, heresias antigas e novas. O número 1, as primeiras heresias. As heresias em relação ao Espírito Santo se destacaram principalmente após o Concílio de Nicéia, em 325. Antes disso, o foco das discussões estava em torno da divindade de Jesus e da Trindade Santa, das três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos destacando aqui, de acordo com a lição, três grupos que discutiram em relação à pessoa do Espírito Santo, duvidando de sua divindade e de sua pessoalidade. Os arianistas. Este termo arianista vem dos seguidores de Ário. Ário era um bispo de Alexandria. Alguns textos históricos vão trazer ele como sendo um diácono de Alexandria. Mas Ário começou a discutir em relação à pessoa do Senhor Jesus, era o foco da discussão dele. Porém, em relação ao Espírito Santo, como ele acreditava e defendia que Jesus foi um ser criado, o Espírito Santo foi um ser criado também, conforme a heresia de Ário. Nós já falamos a respeito da divindade de Jesus na lição 5. Jesus é Deus. Nós vamos deixar aqui no card. Mas Ário dizia que o Espírito Santo também era criado. Os tropicianos. Os tropicianos vêm do termo tropos, esse termo veio do termo tropos, que tem um significado de figura. Era as interpretações alegóricas ou figuradas de uma exegese figurada que era aplicada à pessoa do Espírito Santo. Este termo tropicianos foi cunhado por Atanásio, que assim o denominou por conta dessa interpretação, dessa exegese figurada. Diziam eles, os tropicianos, que o Espírito Santo é um anjo e uma criatura. E os pneumatomacianos. Esse termo, queridos, vem do termo grego que significa opositores ao Espírito. Do termo grego pneuma, espírito, e matomakoi, o grego que significa opositores. Foi um grupo liderado, uma heresia liderada por Eustáquio de Sebaste, que viveu entre os anos 300 a 380, foi o seu principal defensor. Ele dizia que o Espírito Santo não era Deus, ele negava a divindade do Espírito Santo. O número 2, as heresias na atualidade. O grupo religioso denominado os Testemunhas de Jeová negam a divindade e a pessoa do Espírito Santo, que negam tanto a divindade do Filho, Jesus para eles não é Deus, Deus igual com o Pai, e negam também a divindade e a pessoa do Espírito Santo.
O Espírito Santo para eles não é Deus, com o Pai e com o Filho, menos uma pessoa também. O Espírito Santo é denominado na tradução do Novo Mundo, em Gênesis capítulo 2, versículo 1, como uma força ativa de Deus. Nas demais versões da Bíblia está escrito: o Espírito de Deus se movia pela face das águas. Na tradução do Novo Mundo está a força ativa de Deus. Queridos, note que não acreditar na divindade, na pessoa do Espírito Santo, é uma opção, mas a única pessoa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, que Jesus deixou aqui para impulsionar a igreja a pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo, não é possível haver salvação. E nós pregamos a pessoa do Espírito Santo, mostrando nas Escrituras que é divino, ele é Deus, e é uma pessoa, ele tem vontade, ele é uma pessoa, ele é um ser, uma pessoa igual com o Pai e com o Filho. O número 3, o Espírito Santo em outras religiões. Uma crença estranha é apresentada em relação à pessoa do Espírito Santo na religião islâmica. No Alcorão 61:6, ali está expresso um texto onde afirma Jesus ter anunciado não o Espírito Santo, não o Paracletos, mas o mensageiro de Alá, se referindo aqui uma profecia de Jesus em relação a Maomé como consolador. Mas a Bíblia mostra algo diferente. O termo Paracleto, como nós já falamos aqui anteriormente, traduzido por consolador, é o Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Na leitura bíblica em classe está esse texto, onde disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo. É bem claro o texto. Não é nenhum mensageiro futuro, mas sim o Espírito Santo que iria substituí-lo aqui, presente na igreja. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus falou do Espírito Santo dizendo: para que fique convosco para sempre. No versículo 17 do capítulo 14, Jesus continuou a dizer do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele disse: habita convosco e estará em vós. No capítulo 15, versículo 26 do mesmo evangelho de João, Jesus disse: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Veja, ele enviaria o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, testificará de mim. É o Espírito Santo quem testifica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma, os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos procuram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como vimos, a pessoa e a divindade do Espírito Santo estão presentes ao longo de toda a Bíblia. A igreja se fundamenta em princípios da palavra de Deus e cremos que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, o Consolador, que foi enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa fazer isso. Só quem faz é Deus e o Espírito Santo é Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.